Vamos começar agora os Salmos Messiânicos, uma série sobre os Salmos Messiânicos, apontando já, estamos no período da Quaresma, apontando para a Sexta-feira Santa e para a ressurreição de Jesus, né? Como os Salmos escritos 1000 anos antes de Cristo já apontam para Jesus, né? Trazem até as próprias palavras de Jesus na cruz, por exemplo. Não vai ser o caso de hoje, do Salmo de hoje, mas no decorrer aí das próximas semanas vocês vão ver. Até as próprias palavras de Jesus na cruz já entraram nos Salmos 1000 anos antes de Cristo, mostrando que é Deus quem escreve a Bíblia, né? O Deus eterno que está escrevendo esse livro, que é o seu livro, e que o seu livro aponta, claro, para o centro, que é o envio do seu Filho ao mundo para a nossa salvação. Então vamos começar pelo Salmo 8. Salmo 8 começa assim: Salmo de Davi, ao regente de coro, com a melodia Os Lagares. Já vou explicar isso, tá? Vamos dar uma lida no Salmo primeiro. Senhor, Senhor nosso, como é majestoso o teu nome em toda a terra. Tu, cuja glória é cantada nos céus. Dos lábios das crianças e dos recém-nascidos firmaste o teu nome como fortaleza. Por causa dos teus adversários, para silenciar o inimigo que busca vingança. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que ali firmaste, pergunto: que é o homem para que com ele te importes, e o filho do homem para que com ele te preocupes? Tu o fizeste um pouco menor do que os seres celestiais, e o coroaste de glória e de honra. Tu o fizeste dominar sobre as obras das tuas mãos, sob os seus pés tudo puseste. Todos os rebanhos e manadas, e até os animais selvagens, as aves do céu, os peixes do mar, e tudo que percorre as veredas dos mares. Senhor, Senhor nosso, como é majestoso o teu nome em toda a terra. Então vamos começar lá pelo início. É um Salmo de Davi, e já vamos levar isso em conta, tá? Porque assim a gente consegue vislumbrar um pouquinho melhor o Salmo. Mas um Salmo de Davi ao regente de coro. E daí nós temos com a melodia Os Lagares. Então a gente tem que lembrar, ao regente de coro, nós temos que lembrar que os salmos eram o caderno de cânticos ou o inário do povo no Antigo Testamento. Todos os salmos eram cantados, né? Então eram poesias hebraicas. Todos os salmos eram musicados, eram música. E aqui nós temos Davi, e Davi era arpista, né? Ele tocava lá quando Saul estava nos seus momentos de fúria, Davi tocava a sua harpa e Saul se acalmava. Então Davi era, pelo que tudo indica, um excelente músico, um arpista de primeira. E aqui nesse salmo, Davi não apenas escreve o salmo, mas Davi ainda diz em que melodia ele gostaria que fosse cantado o salmo, né? Ele queria que o salmo fosse cantado com a melodia Os Lagares. E a gente sabe que as melodias, né, dos hinos, tem hinos, os hinos, por exemplo, da Sexta-feira Santa, são hinos que são tocados um pouco mais lentos, são hinos mais reflexivos. Os hinos da Páscoa são hinos mais alegres, são hinos mais festivos, são hinos mais tocados mais rápido, né? Então, de acordo com a melodia e com a letra, nós temos aí melodias mais rápidas, mais lentas, mais solenes, mais vibrantes, né? Agora, como é essa? Davi mandou que esse salmo fosse tocado com a melodia dos lagares. Essa melodia que era conhecida deles na época, não é conhecida nossa hoje, né? O que é a melodia dos lagares? Não sei. Mas na época tinha essa melodia que provavelmente era tocada em outras músicas também. E de acordo com a letra que Davi escreveu, Davi queria que se fosse cantado com a melodia Os Lagares. Agora, então, que tipo de melodia era essa? A gente não sabe, mas talvez se a gente entender o que são os lagares, a gente pode dar um chute um pouquinho mais certeiro, né? Então, o que é um lagar? O que é um lagar? O que são lagares? Aqui a gente tem uma imagem de Caxias do Sul, provavelmente, e um lagar é isso aqui.
é aonde as uvas são pisadas, é o tacho onde as uvas são pisadas, né? Claro que antigamente, na época de Davi, eles faziam isso na pedra, então eles esculpiam uma parte maior, um pouquinho mais elevada, e ali onde eles derramavam as uvas, né, os cachos de uva dentro, depois esculpiam, né, faziam um buraco para ir num nível um pouquinho mais baixo, né, tinha um outro lugar onde escorria o suco de uva. Então, isso daqui estava num degrau um pouquinho mais alto, à medida que ia se pisando as uvas, ia escorrendo, né? E isso tudo aqui é um lagar. Então, o lagar é o lugar onde se pisam as uvas, né? Onde escorre o suco da uva, para depois vão fazer suco de uva ou vinho. Mas então isso aqui é um lagar. Então, quando a gente olha isso daqui, a gente já consegue imaginar talvez o que Davi queria com os lagares. Quando lagar não era o lugar que as uvas eram pisadas, mas claro, uma melodia os lagares, não se imaginava os lagares vazios. Devia ser essa aqui a imagem, né? De um lagar cheio, né, de uva. Então, provavelmente, essa melodia, os lagares, devia ter a ver com a festa da colheita, em que devia ser uma melodia alegre, festiva, né? Depois da colheita das uvas, se imaginando o lagar cheio, né? E as uvas sendo pisadas, e dando suco, e dando vinho. Provavelmente era um salmo de louvor, de gratidão e reconhecimento pelo amor de Deus e pelas bênçãos de Deus. Então, eu imagino os lagares como uma melodia alegre, festiva, de gratidão a Deus pelo amor de Deus, né? E pelas muitas bênçãos, pelas muitas dádivas de Deus. Então, guardem isso daqui, essa melodia, os lagares. Agora, vamos lá para os primeiros versículos. Como é majestoso o teu nome em toda a terra, tu cuja glória é cantada nos céus, a glória de Deus é cantada nos céus. E versículo 3, Davi diz, quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que firmaste. E eu coloquei aqui um pastorzinho de ovelhas aqui embaixo. De propósito, porque Davi, antes de ser o rei, lá era o pastor de ovelhas, como diz a Bíblia, né? Pastoreava os rebanhos do teu pai. Então, imaginem, lá quando Jesus nasceu, a Bíblia descreve que quando Jesus nasceu, os pastores estavam pastoreando os seus rebanhos durante as vigílias da noite, né? Pastoreando os seus rebanhos durante as vigílias da noite. Então, os pastores, eles ficavam a céu aberto durante claro, naquela região lá, nessa época não faz frio, né? Então, eles ficam no céu aberto, né? Pastoreando os seus rebanhos. E Davi, como um pastor de ovelhas, quantas vezes Davi não deve ter feito isso, né? Tá lá vigiando os seus rebanhos durante a noite e olhando para o céu, para aquele céu. Imagine num lugar, num campo onde não tem luz, né? Para ofuscar a luz das estrelas. E daí você vê aquele céu absolutamente, né? Cheio de estrelas. Esse céu infinito que você olha para todos os lados, você não vê fim, e um céu absolutamente repleto de estrelas. Então, essa deve ser a imagem que Davi tinha na cabeça. Quando eu contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que ali firmaste, né? Então, Davi está contemplando os céus, está contemplando as estrelas, tu cuja glória é cantada nos céus. E ele está, né, absorto pelos pensamentos nesse céu infinito com essas estrelas, e ele se sente um nada no meio desse universo todo, né, olhando para esse universo que ele não vê fim, né, e para esse número incontável de estrelas. E daí Davi diz, eu pergunto, que é o homem para que com ele te importes, e o filho do homem para que com ele te preocupes? Quem somos nós? É isso que Davi está escrevendo. Quem somos nós, né, no meio de todo esse universo infinito? Quem somos nós para que Deus se importe e se preocupe conosco? Agora, pessoal, isso é Davi 1000 anos antes de Cristo, né? E Davi estava olhando a olhos nus né, o céu, as estrelas, tal.
Que dirá se Davi estivesse hoje, 2023, com esses potentes telescópios, né, dos astrônomos? O que Davi diria hoje? Talvez ele dissesse a mesma coisa, mas com mais convicção ainda. E deixa eu mostrar para vocês. Davi estava lá, deitado de noite, olhando para o céu, e já se sente um nada, né? Senhor, quando eu vejo essas maravilhas, quando eu contemplo os teus céus, obras dos teus dedos, a lua, as estrelas que ali firmaste, que é o homem para que com ele te importes? Agora, imagine, né, com o conhecimento que a gente tem hoje. Veja aqui, ó, do ponto de vista, né, de Júpiter, por exemplo. Olha a Terra aqui, ó. Júpiter tem 10 vezes, né, um raio 10 vezes maior do que a Terra. Então, aqui, onde estamos nós aqui, né? Se a Terra é isso daqui, onde estou eu? O que sou eu se a Terra é desse tamanho aqui? Isso na proporção de Júpiter. Agora vamos piorar. Na proporção do Sol, né? Aqui está Júpiter agora. E a Terra é esse pontinho aqui. O Sol é 10 vezes maior que Júpiter e o Sol é 100 vezes maior que a Terra. Agora, se a Terra é isso daqui, quem sou eu, né? No meio dessa Terra? Eu já né, não sou nem um grão de areia mais, eu não sou nem pó mais. Agora vamos piorar ainda mais, na proporção agora de Arcturus. Olha aqui, Arcturus e o Sol. Arcturus tem 30 vezes o raio do Sol. E nessa imagem aqui, Júpiter tem cerca de 1 pixel do tamanho, quer dizer, um ponto nessa figura, Júpiter. E a Terra, diz aqui, a Terra é invisível nessa escala. A Terra já nem aparece. Ou seja, pessoal, isso que a gente daria para piorar ainda mais se a gente pegasse todas as galáxias, né? O fato é o seguinte, se Davi já estava lá encantado e louvando a Deus, porque, puxa, nessa infinidade, né, desse céu que Davi podia ver a olhos nus, ele já se sentia muito pequeno, e que é o homem para que com ele te importes e te preocupes. Agora, se ele tivesse o conhecimento que a gente tem hoje, ele se sentiria um nada ainda menor, né? Nós não somos nem seres microscópicos nesse universo todo, né? Eu nem sei, a Silvia com os microscópios dela, mas eu não sei quantas vezes a gente teria que aumentar no microscópio, quanto, Silvia? 1 milhão de vezes para ver o ser humano, né? Quem somos nós? Quem é o ser humano para que, no meio desse universo todo que Deus criou, quem é o ser humano para que Deus se preocupe e Deus se importe conosco, né? Que é o homem para que com ele te importes e te preocupas? Pergunta Davi. O ser humano, apesar de ínfimo, é especial para Deus. E aqui está, apesar de nós sermos tão ínfimos, tão microscópicos, no meio desse universo tão grande, no entanto, Deus nos criou de forma tão especial, né? Fomos criados à imagem e semelhança do Criador, diz a Bíblia, né? Deus nos criou à sua imagem e semelhança. Além disso, o ser humano é a coroa da criação, recebeu domínio sobre tudo. Davi diz isso no Salmo, né? Tu o fizeste um pouco menor do que os seres celestiais e o coroaste de glória e de honra, né? Então, um pouquinho menor. Tem os anjos, os seres celestiais, nós estamos no meio do pouco. Os anjos ainda não têm corpo, nós temos corpo, mas tu o fizeste um pouco menor do que os seres celestiais e o coroaste de glória e de honra. Tu o fizeste dominar sobre as obras das suas mãos, sob os seus pés tudo puseste, todos os rebanhos e manadas, e até os animais selvagens, as aves do céu, os peixes do mar, e tudo que percorre as veredas dos mares, né? Então, Deus nos cria de uma forma diferente, nós somos os seres inteligentes, né? Criados por Deus, diferenciados, criados à imagem e semelhança de Deus, e criados como a coroa da criação, e o ser humano é o que exerce domínio sobre todo o resto da criação. Claro que quando Deus criou, Deus esperava que
o ser humano fosse esse mordomo de Deus, que seria responsável por essa criação belíssima e tomaria conta dessa criação belíssima. Então, o ser humano realmente foi criado para dominar, mas não para ser dominador, mas ser aquele mordomo de Deus que vai cuidar desse belo jardim de Deus, né? Mas como Deus os criou diferenciados e como, apesar de nós sermos microscópicos no meio desse universo, Deus tem um carinho, uma atenção especial, Deus os cria diferenciados, Deus os cria como seus filhos, né? Como a coroa da sua criação, como aqueles que são criados da sua imagem e semelhança. Que é o homem para que com ele te importes e te preocupes? Agora, não bastasse nós sermos ínfimos e microscópicos nesse universo, nós ainda somos pecadores. Então, pessoal, não bastasse a gente ser tão pequeno, a gente ainda é pecador e aborrece a Deus com os nossos pecados continuamente, né? Então, a gente volta à pergunta: que é o homem para que com ele te importes e te preocupes? Poxa, nós somos insignificantes no meio desse universo e ainda somos insignificantes e pecadores. Deus tinha tudo para simplesmente nos destruir e reconstruir tudo de acordo com a sua vontade. Deus tinha tudo para, quando o ser humano caiu em pecado, Deus tinha tudo para aniquilar o ser humano, né? Ele poderia ter feito isso, e seria muito justo se tivesse feito isso. No entanto, apesar de merecermos isso, Deus ama de tal maneira essa criatura criada por Ele, a sua imagem e semelhança. Deus ama a tal ponto essa criatura que não a castiga, não a extermina. Deus continua amando as suas criaturas. E Deus se importa e se preocupa tanto conosco a ponto de dar-nos o seu Filho. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Pessoal, isso é absolutamente incompreensível. Se a gente pensa do ponto de vista de Deus, do Criador, e de que nós somos absolutamente insignificantes, microscópicos no meio desse universo, Deus poderia ter exterminado o ser humano. Por que não fez? Não sei, eu não tenho resposta para essa pergunta, não sei, deixa para perguntar para Deus, né? Eu só tenho que agradecer que Ele não fez. E nós temos que agradecer que Ele não fez, que Ele não nos exterminou. E num gesto de amor paterno, eu falei sobre isso 2 domingos atrás na igreja, né? Talvez o melhor ponto de comparação para a gente entender o amor de Deus é o amor de um pai e de uma mãe que está... Se os meus filhos estivessem correndo risco de vida e precisassem de um transplante de órgão, um órgão que só eu poderia dar, mas se eu desse esse órgão, eu, né, perderia a vida, ou eu morreria para salvar os meus filhos, eu, como a maioria dos pais, faria isso, né? A gente estaria disposto a se sacrificar, ou sacrificar a vida da gente pela vida dos filhos da gente, dando um órgão vital nosso e morrendo para que os nossos filhos fossem salvos. E esse é o amor, daí a gente entende esse amor do Pai. Um amor, por um lado, incompreensível, por outro lado, esse amor realmente de um pai que ama essas criaturas, que ama esses filhos, e ama esses filhos a tal ponto que dá a sua própria vida, e dá a vida do seu filho para nos salvar. Esse é um amor imenso, e esse é o amor de Deus, o amor incompreensível e o amor absolutamente incomparável de Deus. E o Salmo 8, então, é um salmo profético e ele aponta para Jesus. As suas palavras, as palavras do Salmo 8, são citadas no Novo Testamento e acham o seu cumprimento em Jesus. Deixa eu mostrar isso para vocês. Hebreus capítulo 2, versículos 6 e 7, repete absolutamente as mesmas palavras do Salmo 8, né, 5 até 7. Que é o homem para que com ele te importes? Veja, são as mesmas palavras. Na verdade, o autor de Hebreus está repetindo o Salmo 8, mas está aplicando para Jesus agora. Que é o homem para que com ele te importes? E o filho do homem para que com ele te preocupes?
tu o fizeste um pouco menor do que os anjos e o coroaste de glória e de honra. Só que agora muda a interpretação. Quem é que Deus fez por pouco de tempo menor do que os anjos e coroou de glória e de honra? Jesus. Jesus que por um pouco de tempo, quando Jesus se humana e se faz um ser humano, Deus faz ele durante a sua humanação, né? Um pouco menor do que os anjos, porque enquanto os anjos são seres espirituais, né? E poderosos, Jesus, na sua humanação e na sua humilhação, no seu caráter de servo, Jesus, agora em corpo, pode estar apenas em um lugar, circunscrito a um lugar, né? Não pode usar o seu poder. Então Deus fez o seu filho por um pouco menor do que os anjos e o coroou de glória e de honra. Vemos aquele que por um pouco foi feito menor do que os anjos, e agora vejam, ele é claro, Jesus, ele aplica para Jesus, coroado de honra e de glória, por ter sofrido a morte. E agora veja, pessoal, onde está a honra e a glória de Jesus? Coroado de honra e de glória por ter sofrido a morte. Então, Deus faz o seu filho por um pouco de tempo menor do que os anjos e o coroa de honra e glória por ter sofrido a morte. É justamente no sofrimento e na morte de Jesus que está a vitória e que está a salvação. Notem a continuação do texto. Ao levar muitos filhos à glória, convinha que Deus, por causa de quem e por meio de quem tudo existe, então a gente volta lá para o Salmo 8, né? Que todo o universo é uma obra da criação de Deus, aquele por causa de quem e por meio de quem tudo existe. No entanto, esse por causa de quem e por meio de quem tudo existe, esse Deus, né, absolutamente incomensurável, quer dizer que não se pode medir e que cria todo o universo. Ao mesmo tempo, esse Deus ama o mundo de tal maneira que torna o seu filho por pouco tempo menor do que os anjos e faz o seu filho se humanar, se tornar um ser humano, vir ao mundo para que tornasse perfeito mediante o sofrimento o autor da salvação. Tornasse perfeito mediante o sofrimento o autor da salvação, que é Jesus, né? Então Jesus foi tornado perfeito. A obra da salvação não seria perfeita, não seria absoluta, não seria plena sem o sacrifício de Cristo e sem que Jesus, de fato, estivesse padecesse por todos os pecados, sofresse pagando por todos os pecados da humanidade. E é apenas no sacrifício de Cristo, e quando Jesus sofre o castigo do pecado previsto por Deus, né, que Jesus se torna perfeito. A obra da salvação está perfeita, de tal forma, pessoal, que nós não precisamos mais fazer absolutamente nada pela salvação. Jesus já fez absolutamente tudo que era necessário para a nossa salvação. E agora essa obra da salvação está perfeita, mas ela foi tornada perfeita através do sofrimento de Jesus, né? Então vejam como o autor de Hebreus pega o Salmo 5, o Salmo 8 e aplica para Jesus. Na verdade, então é um salmo profético que já aponta para Jesus, né? Esse que foi tornado por um pouco de tempo menor do que os anjos já previa, era Jesus que viria. E agora vemos aquele que por um pouco foi feito menor do que os anjos, Jesus coroado de honra e glória por ter sofrido a morte. E aqui está claramente o sofrimento de Jesus. Então a gente tem que pegar o Salmo 8 agora e colocar o sofrimento de Jesus na cruz por nós. E ao levar muitos filhos à glória, convinha que Deus, por causa de quem, por meio de quem tudo existe, tornasse perfeito mediante o sofrimento o autor da salvação. E agora, meus irmãos, vamos voltar para o início do Salmo. Sob essa ótica, né, quando a gente pega essa ótica de que em Hebreus, o autor de Hebreus aplica o Salmo 8 a Jesus e ao sofrimento de Jesus, né, de que Deus está fazendo o seu filho por um pouco de tempo menor do que os anjos e, através do sofrimento de Jesus, está fazendo essa obra da salvação
perfeita, né? Mas através do sofrimento do seu filho é que nós temos a salvação e que Deus está salvando o mundo através do seu filho. Agora nós voltamos e eu imagino agora os lagares de outra forma. Pensem agora nos lagares em sintonia ou em conexão com o sofrimento de Cristo, né? Que Deus tornou perfeito mediante o sofrimento o autor da salvação. E que era necessário que Jesus sofresse a morte e sofresse para ser o autor da nossa salvação. E agora pensem nos lagares. Isaías 53, 7 diz: ele foi oprimido e afligido. Como um cordeiro foi levado ao matador. Ele foi oprimido e afligido. É como se Jesus fosse colocado no lagar. Jesus fosse lançado no lagar. Ele foi esmagado por causa das nossas iniquidades. Foi da vontade do Senhor esmagá-lo, fazê-lo sofrer e fazer da sua vida uma oferta pela culpa. Então, quando a gente pega o cumprimento do Salmo 8 em Jesus e vê que Deus está, através do sofrimento de Jesus, Jesus está pagando por todos os nossos pecados e Deus está o esmagando. Quando Jesus se sente abandonado na cruz e diz: Deus meu, por que me desamparaste na cruz? Ele de fato estava desamparado, porque Deus estava castigando o seu filho. Naquele momento, Deus não via o seu filho na cruz. Deus via a humanidade na cruz, uma humanidade que merecia castigo, e Deus está despejando o seu castigo e toda a punição pelo pecado no seu filho. E esse é o sentido. Ele foi esmagado por causa das nossas iniquidades. Foi da vontade do Senhor esmagá-lo, fazê-lo sofrer. Olha o amor do Pai por nós. Foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. E fazer da sua vida uma oferta pela culpa, pela nossa culpa. Uma oferta pela culpa. Jesus foi jogado no lagar para ser esmagado, né? E sofrer em nosso lugar. Então, Isaías 57, 5 diz: o castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Mas o que resulta do esmagamento de Jesus é o sangue de Jesus. Isto é o meu sangue, que é derramado em favor de vós, para a remissão dos pecados. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele. Ele foi esmagado por causa das nossas iniquidades e foi da vontade do Senhor esmagá-lo, fazê-lo sofrer, fazer da sua vida uma oferta pela culpa. Isto é o meu sangue que é derramado em favor de vós, para a remissão dos pecados. Então, pessoal, quando a gente faz essas conexões, a gente volta lá para o início, e eu acho que nós podemos, sim, concluir dessa forma: que é o homem para que com ele te importes e te preocupes. Mas Deus se importa e se preocupa conosco de tal maneira. Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho, para que todo que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Deus nos ama de tal maneira. Quem é o homem para que com ele te importes, te preocupes? Deus se preocupa e Deus se importa conosco, com a nossa vida e com a nossa salvação, de tal maneira a esmagar o seu Filho, a dar a sua vida, para que nós tenhamos paz e salvação. E poderíamos terminar dizendo que é uma melodia, então os lagares é uma melodia alegre e festiva para nós também. De certa forma ela é triste, porque a gente vê que Jesus teve que passar por isso, e passar em nosso lugar, por nós, pelos nossos pecados, e não dá para a gente não ter
um sentimento de pesar, de, puxa, aqui, o que Jesus teve que passar em meu lugar, enquanto Jesus teve que sofrer em meu lugar. Mas, ao mesmo tempo, é pelo sacrifício de Cristo, por mim, que eu tenho hoje paz, perdão, vida e alegria e esperança. Então, a melodia Os Lagares, do Salmo 8, quando a gente coloca ele na perspectiva do Novo Testamento e do que Jesus Cristo fez por nós, é uma melodia alegre, festiva, a melodia dos filhos de Deus gratos e que louvam a Deus pelo sacrifício de... Louvam ao Pai pelo tamanho do amor do Pai em enviar o seu Filho ao mundo e esmagá-lo e fazê-lo sofrer em nosso lugar. O amor do Filho que vem ao mundo e que dá a sua vida para que nós, e sofre o castigo em nosso lugar. Então é uma melodia alegre, festiva, é uma melodia dos filhos que não mereciam, que merecem castigo, mas que acham a salvação na graça e no amor de Jesus, de ser lançado no lagar, de ser deixado esmagar e sofrer por todos os nossos pecados para se tornar o autor da nossa salvação, né? E tornar perfeita, consumada, plena essa obra da salvação por nós.